Olá, mais uma vez estamos aqui para compartilhar convosco algo glorioso da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma leitura no livro de Judas, a Epístola Universal do Apóstolo Judas. Está escrita na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para os cristãos. E ele nos fala na sua carta sobre os ímpios e os falsos mestres. Nós sabemos que ímpio é todo aquele que pratica impiedade. E falsos mestres são aqueles que se dizem mestres, mas não são. Um adágio popular nos diz que o sábio é aquele que, mesmo sabendo tudo, continua estudando, continua procurando o conhecimento, porque ele acha que ainda não sabe nada, mesmo sendo sábio. Vamos meditar nesta palavra hoje. Nós vamos ler. E você, que está nos ouvindo, deixa ela entrar no teu coração. Deixe ela penetrar. Pede a Deus sabedoria, discernimento, porque nós, com as nossas palavras, não conseguimos convencer ninguém acerca da eternidade e das coisas de Deus e do que está acontecendo no mundo, se não for pelo Espírito Santo do Pai, que se recebe através da aceitação do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual ressuscitou e assentou-se à destra do Pai, e está lá. E nós estamos perante Deus, em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, nós estamos crendo nele, sentados à destra do Pai. E se estamos sentados à destra do Pai com Jesus Cristo, o Filho, que ressuscitou, e nos chama para sermos seus seguidores, e onde ele estiver, nós estejamos também, ele nos concede o Espírito Santo do Pai, para que esteja conosco. E estando o Espírito Santo do Pai conosco, está Jesus Cristo e também o Pai, porque eles são um só. Vamos meditar na Epístola Universal do Apóstolo Judas, que se encontra na Bíblia Sagrada, um livro antes do Apocalipse. Quem tem a Bíblia pode acompanhá-la e refletir também. Um livro pouco lido na igreja. No versículo 1, diz a prefácio e a saudação, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aí tem um subtítulo que diz assim, antes do versículo 3, quando termina o versículo 2, esse foi apenas o prefácio, e a saudação aos amados, fala assim, contra os ímpios e falsos mestres. Este, na realidade, é o título agora. Versículo 3. Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois
os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Desculpe. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas, ou rochas ocultas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. São ondas impetuosas do mar, que escumam as suas abominações, suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Espírito com E maiúsculo. No versículo 20 temos a exortação e doxologia final. No versículo 20 até o 25, vamos ler agora. Mas vós, amados, edificando-vos
a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Este é a Epístola Universal do Apóstolo João, um livro antes do livro do Apocalipse, né? Um livro antes do livro das Revelações. Ele nos fala aqui sobre que o Senhor fala contra, que o Senhor é contra os ímpios e também os falsos mestres. Observamos aqui o que aconteceu com todos os ímpios, né? Principalmente com os anjos que pecaram contra o Senhor. O Senhor os condenou para em escuridão e em prisões eternas até o dia daquele grande juízo. Aqueles que de Sodoma e Gomorra o Senhor destruiu com fogo e enxofre dos céus. Seria Deus errado nisso? Vamos olhar, irmãos, este livro, vamos estudar, é apenas uma página. Nós vamos ver quão grandes coisas o Senhor vai revelar para nós. Depois ele diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Há muitas pessoas que querem edificar os outros, mas eles próprios não se edificam. Querem obrigar os outros a serem edificados, mas eles próprios não são edificados. Falta muita coisa para a construção deles se tornarem uma igreja para que Cristo habite neles, um templo do Espírito Santo para que Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo habitem dentro de nós, para que nós possamos oferecer sacrifícios voluntários a Deus, de nós mesmos, para que a palavra de Deus venha entrar em nosso coração e descer ao nosso entendimento e nos convertermos a Ele e entendermos as suas coisas, que para nós parecem inexplicáveis, mas que pela fé elas se tornam importantes na nossa vida, edificando-nos a nós mesmos, fazendo a nossa vida futura com Deus. Não importando se os outros querem nos ajudar a nos construir ou não, nós temos que permanecer fiéis a Deus. Nós temos que entender as leis morais de Deus, que são aquelas leis que não humilham, não desprezam, não desfazem Deus. Devemos obedecer às leis que o Senhor nos diz. Aqueles que pecarem conhecendo a lei, cometem pecado. Aqueles que pecaram sem conhecer lei nenhuma, a lei da consciência que Deus deu lá no princípio para nós, esta nos julgará naquele dia, no grande juízo de Deus, onde os anjos que caíram serão julgados, os homens que foram tirados de Faraó, lá do Egito, e que o Senhor deu salvação para eles, mas eles rejeitaram tão grande salvação e foram mortos durante os seus passeios, também estarão lá.
Os reis que o Senhor colocou, homens que buscavam a Deus e que agradavam a Deus, e que destruíam os altares, e destruíam todas as imagens, as esculturas dos altos montes, etc, etc. Eles acabavam vencendo pela vontade de Deus e pela unção do Espírito de Deus na suas vidas, venciam, herdavam o reino, e depois de algum tempo eles esqueciam disto tudo, e não edificando-se a si mesmo, eles acabavam pecando contra Deus. E aí então vinha o castigo sobre a vida deles. E eles eram levados cativos pela guerra a outros países, a outros estados, as outras nações, os quais faziam deles escravos, porque eles abandonaram a Deus. Não vamos abandonar a Deus. No versículo 21 diz assim: conservai-vos a vós mesmos. Se os outros não querem se conservar, não se conservem, mas nós devemos conservar-nos a nós mesmos, irrepreensíveis, diante de Deus, não diante dos homens, porque a maioria das pessoas na igreja hoje, que se diz casa de oração, porque igreja somos nós, cada um é a igreja, mas a casa de oração, o Senhor disse, a minha casa era chamada casa de oração, as pessoas só querem mostrar para os outros que são alguma coisa, que são importantes, que entendem de alguma coisa, que Deus fala com eles, que estão sentindo a presença de Deus, quando na realidade eles nem estão sentindo, mas querem que a igreja morra glorificando a Deus, abra sua boca dizendo aleluia, e pensando que, porque o pregador está sentindo a presença de Deus ali, eles também têm que sentir, muitas vezes induzindo o povo da igreja como falsos mestres ensinando as pessoas a sentirem o que eles não estão sentindo, e eles acabam fingindo que estão sentindo a presença do Senhor, quando na realidade não estão sentindo nada, é apenas porque o pastor, o pregador, o obreiro, o fulano, o profeta, o visionário, disse para eles que Deus estava ali. Porque quando nós sentimos alguma coisa de Deus, o Espírito de Deus nos move. Nos alegra, não precisa o pregador dizer, eu estou sentindo aqui, quem não estiver sentindo, não dá glória a Deus. Se eu não estiver sentindo nada na igreja, eu não dou nada que vá agradar o homem. Se tiver que dar um glória a Deus para Deus, eu dou um glória a Deus para Deus, não para o pregador e nem para aquele que quer ver a igreja agitada e pegando fogo, quando na realidade nós estamos sendo uns fingidos diante de Deus. Aí então é que vem a impiedade. Nós fingimos ser alguma coisa diante de Deus. Se nós fingimos, nós não somos. E se nós somos santos somente num dia, e num momento, e numa hora de adoração e louvor, nos outros nós somos ímpios, fazendo e praticando coisas da impiedade, daqueles que não têm dó de ninguém, que não gostam de ninguém. E os falsos mestres que nos ensinam, olha para o lado do teu irmão aí e profetiza para ele. Nós não somos profetas para profetizar. Deus não mandou nós profetizar. Foi o pastor, foi o pregador, foi o indutor. Os falsos mestres muitas vezes profetizam e não é para profetizar. Se ele já falou lá, não precisamos nós repetir. Porque se ele está na direção do Espírito de Deus, como mestre que nos ensina a receber de Deus e transmitir, ele mesmo vai dizer a palavra e a profecia vai pegar naquele em que ela vai fazer efeito. Terra boa, como a parábola do semeador, semeando a boa semente. Vamos meditar, irmãos. Vamos ver se nós somos uns crentes que Deus pode dizer, este crente, este crê em mim. Porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Em espírito porque ninguém consegue ver. Em verdade porque ele é realmente o que diz ser, embora os outros não vejam. Ninguém precisa ver, só quem precisa ver é o Pai, é Deus. E aqueles a quem o Pai quiser revelar. Vamos fugir das impiedades e dos falsos mestres. A palavra de Deus nos ensina e nos instrui. E o Espírito Santo, Consolador, ele vem e nos orienta por Jesus Cristo à vontade de Deus o Pai em nossa vida. E ele nos fará entender, compreender e sentir quando é de Deus e quando não é. Durma, ou acorde, ou levante, ou ande, ou vá trabalhar, mas leve esta palavra no teu coração.
Ensine-a para teu filho, para tua filha, para teus vizinhos, para teus funcionários, para teus empregados, para teus colegas de trabalho. Não deixa esta palavra morrer. Uma nuvem negra se aproxima, tapando o sol, para que a escuridão nos deixe zonzo. Mas a luz do Espírito de Deus brilha em nós, e mesmo que haja uma nuvem tapando o sol, a luz de Cristo, a verdadeira luz do mundo, brilhará pelo Espírito Santo de Deus, porque ela não vem do sol. A nosso brilho, a nossa luz, não vem do sol. Ela vem de Deus. Nós refletimos a glória de Deus. E se o Espírito Santo está dentro de nós, ele está nos revestindo com a sua glória. E mesmo que nós não vejamos em espírito, na verdade, em verdade, ele está ali. E aqueles que conhecem verão, mesmo os que não conhecem. Porque tem uns que são das trevas que não querem a luz. Eles preferem viver na escuridão. Mas os que procuram a luz, se perseverarem, serão luz também. Mas uma luz que reflete da glória de Deus, o Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que nela há. Não há nada no mundo que não tenha sido criado por Deus. Por isto, nos últimos dias o Senhor destruirá tudo, porque foi Ele que fez. E que valor você tem para Deus? Que Deus te quer tanto. E que o inimigo quer destruir a tua alma, a tua vida, para que não vá para com Deus? Pensemos nisso. Que valor tem você para Deus, que Ele te quer tanto? Em nome de Jesus, receba na tua casa, no teu lar hoje, esta palavra e a presença de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, renovação. Nasça de novo. O homem velho hoje vai morrer. Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Seja liberto. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, eu digo amém. Fiquem com Deus. Epístola Universal do Apóstolo Judas.